Hoje eu falarei sobre a etiopatogênese geral das lesões. Os alunos responsáveis por esse trabalho foram Ana Clara Siqueira Miranda, Ana Clara dos Santos Costa, Débora Massoni de Oliveira, Gabriela Aparecida de Souza e Mônica Ribeiro de Paula. Primeiramente, o que é a etiopatogênese geral das lesões, né? É uma ciência, né, que estuda as causas das doenças e os mecanismos patogênicos que atuam sobre o organismo para provocar tais problemas. Ou seja, estuda os agentes etiológicos, né, que irão determinar reações anormais das células. Dois conceitos importantes seria a diferença entre patogênese e etiologia, né? A patogênese ou patogenia refere-se ao processo ou mecanismo agressivo da doença. Já a etiologia refere-se apenas aos agentes causais de uma doença. Então, a etiopatogênese estuda, né, refere-se, né, aos dois juntos, né, a patogênese e a etiologia. E o que são agentes etiológicos, ou também conhecidos por agentes agressivos, né? São qualquer agente, né, que cause reações anormais das células, né? Que faz com que há uma perca da capacidade de compensação, ou seja, não haverá a homeostasia, né? Não haverá um equilíbrio no nosso corpo. E isso pode haver alterações bioquímicas, fisiológicas e morfológicas. Mas esses agentes, há dois tipos: os intrínsecos, né, que são internos, né, do nosso próprio organismo, e os extrínsecos, que são externos, que vêm do meio ambiente. Vamos começar pelas causas, né, por causas intrínsecas. Podem ser essas causas intrínsecas, no caso. Podem ser modificações no genoma, né, como mutações, né, hereditariedade, né, que vem de pai para filhos, né, pais para filhos, e também na formação do embrião, né, que na embriogênese. Pode ocorrer também no envelhecimento, né, por causa das nossas células, há uma diminuição nela, há um aumento de radicais livres, entre outros motivos. Podem também ser distúrbios nervosos e psíquicos, né, que podem causar, pode ser causados por causa, por exemplo, de excesso de estresse, excesso de ansiedade. Esse excesso de ansiedade, por exemplo, pode acarretar em gastrite nervosa. Isso é uma causa própria do nosso organismo, mas que reflete alguma alteração, né, morfológica. Há também disfunções imunológicas e disfunção circulatória. Há também as causas extrínsecas, que podem ser por agentes físicos, né, como temperatura, radiações, magnetismo, pressão. Podemos dar exemplo, por exemplo, de queimaduras, né, ou por queimaduras de sol, ou por realmente por fogo, né. E também podem ser por agentes biológicos infecciosos, né, que agora está muito em alta, né, devido ao coronavírus, né, que são causados por vírus, bactérias, fungos mais conhecidos, né, mas tem outros também, como os prions, as micoplasma, entre outros. Há também os agentes químicos, né, por exemplo, o ácido, base, os metais pesados, as toxinas, os venenos. Os venenos têm uma coisa muito interessante, que eles roubam, né, o oxigênio do nosso plasma, então por isso que é tão fatal o veneno, quando não é socorrido, né, é muito rápido. Pode também ser causado por uma dieta, né, ou por um desequilíbrio de uma dieta saudável, né, ou, por exemplo, como a obesidade, né, que é o excesso de uma alimentação, ou a má nutrição, ou mesmo a desnutrição. E como, por exemplo, lá na África, né, eles não têm tanto acesso, na verdade quase não têm acesso à alimentação, e pode-se notar, né, nitidamente que
há alterações neles, né, devido a essa causa mesmo, né, essa causa extrínseca que seria a dieta, né. E há 2 tipos de ações, né, desses agentes. Podem ser essa ação direta, né, que é por meio de ações moleculares, né, que se traduzem em modificações morfológicas. E também pode ser essa indireta, que através de mecanismos de adaptação, que ao serem acionados para tentar neutralizar ou eliminar a agressão, induz alterações moleculares que resultam em modificações morfológicas. E com isso, o nosso mecanismo de defesa, né, por exemplo, pode acarretar em lesões, né, pode fazer com que leve a lesões, né, por causa desse modo de mecanismo de defesa. Essas são as causas gerais das lesões que iremos retratar agora para frente, né? Vamos começar pela hipóxia anóxica. Hipóxia anóxica tem a ver com o fornecimento de O2, né? A hipóxia seria apenas não, né? Mas seria uma redução do fornecimento de O2. Isso acarretará em várias modificações? Sim, como modificações metabólicas, diminuição de ATP, estimulação de uma respiração anaeróbica, isso aumentará o ácido lático, que deixará o pH da célula, né, mais ácido, e isso não é bom, porque cada parte do nosso corpo tem um pH ótimo, e da nossa célula, né, intracelular dentro da nossa célula não é ácida. Também diminui a síntese, né, celular, e quando ocorre, né, uma persistência, vamos falar nisso, não somente uma persistência, mas quando ainda diminui mais e há uma interrupção desse fornecimento de O2, chama-se anoxia. O que acontece? Quando a hipóxia ela é cessada, é uma lesão reversível. Por quê, né? Uma lesão reversível, ela sofre suas alterações, né, funcionais e morfológicas, só que ela se mantém viva, e além de recuperar quando é retirado esse estímulo nocivo, sabe? Mas quando persiste esse estímulo e acaba levando, né, a anoxia, né, a persistência da hipóxia leva a anoxia, é uma lesão irreversível, porque a célula, né, por mais que pare, né, cessada esse estímulo, a célula já morreu, ocorreu uma morte celular, ou por apoptose ou por necrose. E o que acontece? Qual é a diferença morfologicamente, tipo, na célula mesmo, né? Na lesão reversível, a célula foi atacada apenas na membrana, né? Vamos falar assim, não foi atingido o núcleo. Já na lesão irreversível, atingiu o núcleo. E se atingir o núcleo, infelizmente, não consegue se reverter essa história, né? Vamos falar assim. Há também a lesão induzida por reperfusão após uma isquemia. Vamos por partes. O que seria isquemia, né? É quando há ou uma suspensão, né? Ou uma diminuição da corrente sanguínea. Como, por exemplo, a obstrução, né, de uma artéria. O que seria a reperfusão antes, né? A reperfusão seria que quando voltasse a corrente sanguínea, né, nessa mesma artéria, por exemplo. E por isso, né, pode ocorrer algumas lesões induzidas, né, justamente por esse choque que tem, né, esse choque osmótico, né, por ocorrer uma tumefação súbita da célula, uma ruptura na membrana. Mas o que acontece? Como a isquemia também, né, ela carrega, né, quando ocorre a isquemia, há uma falta de oxigênio, né, porque o nosso sangue carrega o O2, há uma formação de radicais livres, né, com a formação de xantina. E isso não é bom para o nosso corpo, não é homeostático.
Vamos falar agora sobre radicais livres, né? Os radicais livres são moléculas muito reativas. Elas são instáveis e reativas. Mas com o que elas reagem, né? Elas reagem com proteínas, com lipídios, entre outras substâncias. Só que esses radicais livres, elas precisam de O2. E onde se tem muito O2, né, na nossa célula? Numa organela chamada mitocôndria, né, que produz muito ATP, e para produzir ATP precisa de O2. E essa organela fica dentro da célula, né? Se caso produz muito radicais livres, e esses radicais livres são reativas, né, com essas substâncias, como por exemplo proteína, elas vão reagir com o nosso DNA, porque o nosso DNA são proteínas, né? E isso acarreterá em problemas nas nossas células. Há substâncias que fazem com que diminuam esses radicais livres, como por exemplo a vitamina C, a vitamina B, entre outros. Há também uma resposta imune, né? Uma causa por uma resposta imune, como por exemplo, quando ocorre doenças autoimunes ou reações anafiláticas, né? Porque que acontece? Em reação anafilática, né? É uma resposta, né, no nosso sistema imunológico para a defesa do organismo, só que no lugar de tentar nos beneficiar, né? Mas ocorre uma lesão, né? No caso, essa reação anafilática é uma reação alérgica, né? Então, nosso corpo reage a uma substância estranha, né? Chamado de antígeno, né? Que para o nosso corpo não é normal e o nosso sistema imunológico reage, né? E ocorre essas reações. E isso pode ocasionar lesões, né? E também, como eu já disse, né, por doenças autoimunes, que são doenças que o nosso próprio corpo ataca o nosso próprio corpo. Há também as respostas localizadas, né? Que são as reações inflamatórias, né? Que nada mais é do que o nosso corpo tenta expelir, né? Um agressor ou qual, por exemplo, uma ferpa, né? Quando entra uma ferpa no nosso dedo, há uma inflamação. E o que acontece? Essa inflamação é uma resposta também, né? Imunológica, de uma reação inflamatória, para que não ocorra a entrada desse agente agressor. Há também respostas sistêmicas, que ocorre reação de fase aguda, né? Reação de fase aguda. Que também seria uma reação inflamatória, né? Mas seria um conjunto de respostas caracterizado, por exemplo, por mudança na síntese de proteínas no fígado, efeitos metabólicos decorrentes à liberação de hormônios da suprarrenal e da hipófise, entre outros. Em suma, podemos perceber, né, que a nossa célula tolera até um certo limite, né? Depois desse limite, se esse limite é ultrapassado, né, há uma manutenção. Eles não conseguem manter a homeostase e acaba ocorrendo, né? Nosso organismo apresenta alterações. E isso seria o estudo da etiopatogênese geral das lesões.